Hoje vamos falar dos efeitos psicológicos da quarentena na sociedade. Boas pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo ótimo. Preparados para a nossa última parte da conversa sobre o Covid-19? Vamos finalizar a nossa conversa hoje. No entanto, se ainda não assistiram às primeiras partes, cliquem aqui para fazerem isso, está bem? Antes de entrarmos na nossa conversa, não se esqueçam de deixar o vosso like, de subscreverem o canal e de partilharem o canal com o máximo de pessoas possíveis para nós crescermos e poder trazer mais e melhores conteúdos para vocês. A palavra quarentena surgiu a primeira vez em Veneza, em 1127, devido à hanseníase, uma doença infectocontagiosa mais conhecida no mundo pela lepra. Um século mais tarde foi usada globalmente na peste bubónica. Num estudo publicado recentemente pela revista britânica Lancet, refere que o medo e a solidão são os principais efeitos psicológicos detectados na quarentena atual sobre o Covid-19. No entanto, em estudos anteriores realizados, outros efeitos foram encontrados, como o stress pós-traumático, a confusão, a raiva, a ansiedade e até mesmo a depressão. Quais são os fatores que fazem com que estes efeitos surjam na sociedade? Vamos falar de alguns. Em primeiro lugar, vamos falar no tempo. A incerteza da duração da quarentena. Como temos verificado nestes últimos meses, as quarentenas geralmente têm 15 dias, mas são prorrogadas por períodos iguais. E as pessoas não sabem, não têm a noção do tempo, não sabem quanto tempo vão ter que estar confinadas, e esta incerteza em relação ao tempo pode causar esses efeitos psicológicos. Em relação ao tempo, também podemos criar aqui um deadline, que são os 10 dias. As quarentenas inferiores a 10 dias, as pessoas conseguem superar melhor. A partir do 10º dia, começa a haver uma curva exponencial em relação ao tempo e aos efeitos que possam causar. Por isso, quanto maior o tempo, maior a percentagem, maior a probabilidade de uma pessoa comatar algum destes efeitos negativos do isolamento. Para além do tempo, temos também o medo. O medo das pessoas infectarem. Como sabemos, para haver quarentena, tem que haver uma doença que seja infecciosa, que tenha uma alta taxa de transmissibilidade e, por vezes, uma taxa de letalidade também elevada. E então as pessoas têm medo de serem contaminadas e este medo também pode trazer efeitos negativos. Outros fatores, por exemplo, a frustração e o tédio. Por isso, a frustração, o tédio, o confinamento trazem uma perda da rotina regular, normal da pessoa, não é? Perde-se também a capacidade social, perde-se a nossa liberdade. Esta é que é a verdade, a nossa liberdade fica condicionada. Ok, estamos no século XXI, temos as novas tecnologias que podem superar um pouco esta situação, mas o contacto físico das pessoas, o ar fresco, o ar puro é perdido e a nossa liberdade fica em causa, e isso sim pode também trazer alguns efeitos negativos. Outro fator é a perda financeira associada à falta de suprimentos ou à possível falta de suprimentos. Como sabemos, as empresas estão a entrar em layoff, as empresas estão a despedir, as empresas estão a fechar, a taxa de desemprego está a aumentar. Por isso, a capacidade financeira das famílias reduz-se, a necessidade de suprimentos mantém-se e por vezes aumenta, porque nós, quando estamos em casa, temos sempre aquela de ir buscar uma bolachinha, de ir comer um café, beber um leitinho, e então por vezes aumenta a nossa ingestão calórica por dia. Por isso, em resumo, os fatores que desencadeiam maior stress e maiores problemas psicológicos são o tempo, o medo da infecção, a frustração, o tédio, a perda da capacidade financeira. Por isso, estes são os 4 grandes fatores que eu trouxe para vocês e os mais importantes. Como combater estes efeitos psicológicos da quarentena? Haver boa comunicação das pessoas que lideram o processo, informarem sempre a sociedade, terem atualizações constantes, informarem a duração precisa da quarentena e, quando prorrogada, informar o mais atempadamente possível para que as pessoas possam adaptar à situação.
fornecer atividades. Quando eu falo aqui nas atividades, é atividades para todas as faixas etárias, para crianças, para adolescentes, para adultos, para idosos, para pessoas com patologias crónicas que necessitam de fazer atividade física regular, para as crianças que precisam ter atividades, quer de lazer, quer de educação, quer de distração. É importante para não se entrar no tédio, na frustração, numa ansiedade tremenda que pode levar depois a uma depressão ou mesmo a um stress pós-traumático da quarentena. E também haver medidas que ajudem à minimização da capacidade financeira das pessoas. Como nós temos visto, tem havido uma redução da carga fiscal, tem havido uma redução das taxas de pagamentos dos empréstimos aos bancos, tem havido algumas medidas, quer dos governos, quer das entidades que financiam, para ajudarem esta questão da capacidade financeira, porque vai ser uma questão grave. As economias dos países estão a cair, os países vão entrar em depressão novamente e é preciso que se façam medidas que ajudem ou minimizem os efeitos da quarentena. Em suma, era isto que queria vos trazer, espero que tenham gostado. Dou assim por terminada a questão do Covid-19, no entanto deixem aberto voltarmos a falar sobre este assunto, caso vocês queiram. Metam nos comentários as perguntas que queiram que eu responda, as atualizações que querem que eu traga sobre o assunto do Covid, se querem que eu fale de mais alguma coisa em particular do Covid. Não se esqueçam do vosso like, de compartilharem o vídeo e domingo temos novo vídeo. Fiquem bem e até domingo.